Já tirei o leite pra gente tomar o café, né? E aí eu vou levar pra mãe poder coar e colocar no fogo pra gente comer um cuscuz com leite. Delicioso, gente, olha. O leite de pai não tem água, é todo limpinho, natural. E aqui o leite, gente, não dá nem tempo colocar no balde que já tem gente querendo. Então você aí... Rapaz, o Winnie disse que nunca tomou um leite de gado, vai tomar agora. Mama, né? Mas não toma leite? Vai tirar dela mais? Então tire. Oi, só vai querer o balde ou vai querer que eu leve assim? Oi, tire logo, né não?